Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então, a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então, entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso, estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Amém. Oremos. Nós te somos agradecidos, Senhor Deus Todo-Poderoso, pelo privilégio que temos, Pai, de estarmos aqui como povo da aliança, orando ao Senhor, louvando ao Teu nome, ofertando na Tua obra, e agora temos o privilégio de, lida a Tua palavra, recebermos, ó Pai, a instrução do Senhor. Eu me coloco, Deus, na Sua inteira disposição, clamando a Tua graça e o poder do Espírito Santo para superar as minhas limitações e fraquezas, e que eu possa ser apenas um instrumento e o Senhor possa falar ao Teu povo. Abre o nosso coração, nos dê humildade e mansidão, para que assim, com estas posturas, possamos acolher a palavra do Senhor. Fala-nos, opera na nossa vida, faz a Tua vontade e traga glória para o Teu próprio nome. Em nome de Jesus, amém. Queridos, este é o 7º salmo daqueles conhecidos como salmos de romagem, ou salmos de degraus. São 15, começando no Salmo 120, eles vão até o Salmo 134, e eles estavam, de fato, na história do povo de Israel, quando eles, por ocasião daquelas 3 festas do povo de Israel, pelo menos em uma delas, eles precisariam sair de onde estivesse, de qualquer cidade que estivesse, para subir até Jerusalém. De qualquer lugar que você estivesse ali em Israel, você precisava subir para Jerusalém. E eles, então, subiam cantando esses cânticos de romagem, e este salmo é um destes salmos que conta e que descreve a obra de restauração no povo de Deus, que conta a história de que esse povo se alegra, esse povo agradece o livramento que o Senhor deu a eles depois de tê-lo levado para o cativeiro babilônico. Sim, Deus levou o seu povo para o cativeiro. Qual a razão? A razão foi a desobediência, a rebeldia, o pecado. Deus tira o seu povo do Egito, Deus leva o seu povo para a terra prometida, mas a terceira geração começa a flertar com o pecado, principalmente o pecado da idolatria, e também de dar seus filhos, filhas, para casamentos mistos, casamentos com povos diferentes, não adoradores do Senhor. E então Deus envia profetas, Deus envia os seus servos para alertar aquele povo, para chamar a atenção daquele povo que eles estavam no caminho errado, mas mesmo assim, aquele povo faz ouvido de mercador, não atende a Deus. Então Deus entra com o chicote da disciplina e leva aquele povo para o cativeiro babilônico, depois de já terem sofrido com os assírios. Agora definitivamente aquele povo é destruído, os muros de Jerusalém são destruídos, o templo é destruído, e aquele povo então vai para a Babilônia servir ali no cativeiro, longe da sua língua, longe do templo, longe das suas práticas, longe do seu culto. Aquele povo perde, e aquele povo está ali por um tempo sofrendo a disciplina. E esse salmo, ele também conta 3 períodos da história do povo de Israel: o passado, o presente e o futuro. O
passado nós vemos claramente aqui nos versículos de 1 a 3. Você vai ver, por exemplo, as palavras aí de 1 a 3, quando o Senhor restaurou, também diz aqui, nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de júbilo, então, entre as nações se dizia, grandes coisas o Senhor tem feito por eles, com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. E qual foi, então, esse grande feito na vida daquele povo? Que estava agora já há 70 anos sem esperança, sem alegria, com uma apatia coletiva. A grande maioria deles não criam mais que aquele quadro poderia mudar, que aquela situação poderia ser revertida diante de tanta dificuldade, diante de tanta tristeza. Inclusive, o Salmo 137 fala a respeito de zombarias que os inimigos de Deus tinham com o povo de Deus. Salmo 137 diz assim, às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e fazíamos o quê? Chorávamos. Saudade da terra, saudade da sua comunidade, do templo, da vida que tinham lá. Chorávamos, lembrando-nos de Sião. Entenda Sião como um outro nome para Jerusalém. É o monte sobre o qual Jerusalém foi edificada. Nós chorávamos. Nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativos, os inimigos, nos pediam canções e os nossos opressores que fôssemos alegres. Havia uma ironia, havia um desrespeito, havia uma zombaria. Cante aqueles cânticos tão belos que vocês cantavam lá na terra de vocês. Queremos ouvir vocês cantando. Não havia harpa, não havia mais instrumentos, não havia alegria para cantar, pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções, e os nossos opressores que fôssemos alegres, dizendo, entoai-nos alguns dos cânticos de Sião. Versículo 4, como, porém, haveríamos de entoar o canto do Senhor em terra estranha? Estavam em terra estranha, estavam sendo, por assim dizer, esmagados, esfolados, chicoteados pelo chicote da disciplina. Mas, como nós sabemos, Hebreus diz que Deus disciplina a quem Ele o quê? Ele ama. E aquele era o povo da aliança, apesar dos seus defeitos, apesar da sua rebeldia, apesar das suas falhas, aquele era o povo da aliança. E Deus, então, levanta um homem ímpio, um homem que não era servo de Deus, mas que era o rei, que era a autoridade. Então Deus levanta Ciro, para que aquele homem, então, estabelecesse um decreto para que Jerusalém ou o templo fossem novamente reconstruídos. Isso abarca o tempo de Neemias, abarca o tempo de Zacarias, abarca o tempo de Malaquias, e aquele homem, então, por uma obra providente de Deus, por uma ação soberana de Deus, ele, então, ele traz o decreto, e era opcional, ele diz, quem quer voltar? Quem quer voltar para Jerusalém? Quem quer participar dessa obra? E pelo menos 50 mil daqueles, então, retornam para aquela obra de reconstrução daquela cidade. Então, agora, aquele cativeiro, ele chega ao fim, e ele chega no fim, determinado por Deus, no tempo que Deus determinou. Isaías já profetizara sobre isso, Jeremias já profetizara sobre isso. Se você puder, por favor, bote em Jeremias 29, a sua Bíblia, por gentileza. Bote em Jeremias, capítulo número 29, e você vai ver que Jeremias já havia profetizado o fim daquele cativeiro. Para a gente ganhar tempo, veja versículo 8, diz, porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel,
não vos enganem os vossos profetas que estão no meio de vós. Falsos profetas tinham se levantado para falar coisas que Deus não tinha mandado eles falarem. Tipo, isso aqui vai passar logo, logo esse tempo vai acabar. Logo, logo nós estaremos de volta para a nossa casa, para a nossa terra. E o Senhor está dizendo que aqueles não se deixassem enganar por esses falsos profetas que estavam no meio deles, nem os vossos adivinhos, nem deis ouvidos aos vossos sonhadores, que sempre sonham segundo o vosso desejo, porque falsamente vos profetizam eles em meu nome. Eu não os enviei, diz o Senhor. Assim diz o Senhor, logo que se cumprirem para a Babilônia, quantos anos, irmãos? 70 anos. Nem 7, nem 17, nem 27, 70 anos. Quando aquele tempo dos 70 anos se cumprisse, então, a vitória do Senhor, a obra do Senhor, ela chega na minha vida, na sua vida, na vida do povo de Deus, na hora determinada pelo Senhor. Às vezes, é o chicote da disciplina que vai nos levar para uma situação complexa. Nem sempre. Às vezes, são situações da vida em que você se vê em uma situação complexa. Seja por uma situação, seja por outra, quem muda o quadro é Deus e no tempo dele. Diga amém. Quem muda o quadro é Deus e no tempo de Deus. Por isso nós, como povo de Deus, não podemos perder a esperança. Não podemos perder a esperança. O texto continua, e dentro daquele cativeiro, eles recebem esta carta, eles recebem essa notícia. Quando completarem 70 anos, atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Amém. Agora faz sentido a gente olhar para o Salmo de número 126 e ver aquele povo rompendo em alegria, rompendo em júbilo, porque chegou o tempo do Senhor libertá-los da tristeza, da miséria, da agonia, da angústia, da saudade do templo, da saudade da sua terra. E então o salmista expressa, quando o Senhor, Ele restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Um exemplo bem prático para você. Ficar como quem sonha ali significava que eles, era aquela alegria incrédula. Você já pediu algo a Deus e recebeu, e você ficou tão feliz que você, meu Deus, eu nem acredito. Os homens agora vão entender. Eles ficaram como estão atualmente os torcedores do Botafogo. O torcedor do Botafogo está... porque eles nunca ganharam nada. 29 anos, o último título, vamos dizer assim, relevante. Libertadores, não sabiam. Só os outros do Rio que sabiam. Só os outros do Rio que sabiam. Então, aquela alegria. E eles estão dizendo assim, ficamos como quem sonha. Então, a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então, entre as nações se dizia, que nações? Aquelas nações que outrora tinham dito assim, aí, aquele povo que se dizia ter o Deus maior, ter o Deus mais forte, ter o Deus verdadeiro, cadê? Acabaram, foram-se embora, agora estão cativos, viraram escravos. Mas essas mesmas nações que eram vizinhos deles, vendo o retorno, vendo a volta, diz, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Os zombadores agora têm que reconhecer que Deus é Deus e que Deus abençoa os seus. Grandes coisas o Senhor tem feito por eles. E eles respondem, com efeito, grandes
coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. E que obra foi essa? Foi a obra da restauração, foi a obra do recomeço, foi a obra da nova história, porque na vida do povo de Deus, quem dá a última palavra é o próprio Deus. Na vida do povo de Deus, quando alguém coloca um ponto final, ele mesmo apaga, coloca uma vírgula e reescreve a história. E este é um salmo que deve encher o nosso coração de esperança, porque para o nosso Deus não há caso perdido, não há vida irrecuperável, não há nenhum quadro, nenhuma história, nenhuma situação que Deus não possa entrar com o seu poder, com a sua graça e restaurar e mudar o quadro. É Ele quem restaura a nossa vida espiritual. É Ele quem restaura um casamento apático, fracassado, de aparência. É Ele quem restaura a nossa vontade de viver. Atendi 2 pessoas, agora próximo, e elas diziam: eu estou muito mal na minha vida espiritual. A outra pessoa ainda foi mais profunda. Eu estou mal espiritualmente, emocionalmente, fisicamente, financeiramente, mas diante de Deus, nenhuma dessas situações ficam impossibilitadas de ser restaurada, porque Ele é o Deus de todo o poder. Então você está aqui nessa noite para você mais uma vez ouvir, mais uma vez, não estou falando nada que seja aqui novidade, que há poder em Deus para restaurar histórias, para mudar quadros e para fazer tudo novo de novo. E o seu coração responder a Deus em alegria e em gratidão. Porque nós podemos, como povo de Deus, olhar para trás e ver quantas vezes Deus já nos livrou, quantas vezes Deus já operou, quantas vezes Deus já chegou naquela hora crítica e operou o milagre e operou o livramento. Então, se a gente pode pensar numa linguagem do passado, que linguagem seria essa? A linguagem da gratidão. Trazendo para os nossos, ou trazendo assim de modo mais contemporâneo, talvez você possa olhar para o ano de 2024 e dizer assim: ano difícil, ano complicado, muitas situações adversas, mas você pode agradecer, porque você está vivo. Você está vivo. Você está aqui, você está de pé, você está vivo e Deus está vivo. E se você está vivo e Deus está vivo, milagres podem acontecer. Não é para você ficar, meu Deus, eu sei que tem gente assim. Não vejo a hora desse ano acabar, meu Deus. Não vejo a hora desse ano passar. Eita, ano complicado. A pergunta é: que lições você vai tirar com as complicações do ano de 2024? Que aprendizados você vai tirar com as dores, com as lágrimas, com os sofrimentos do ano de 2024? O quanto você vai amadurecer por todas as circunstâncias difíceis que você passou, seja ela enfermidade, seja ela financeira, seja ela crise familiar, seja ela uma crise pessoal, porque Deus não desperdiça sofrimento na vida do seu povo. Então, apesar das dores e apesar dos problemas, você está aqui, você está vivo e você pode olhar para trás e dizer assim: até aqui nos ajudou o Senhor. E ter uma linguagem de gratidão. Quando o Senhor restaurou a sorte daquele povo, aquela dor que ele tinha sentido, deu lugar para a gratidão, deu lugar para a alegria. E eles não subiram cantando com murmuração, com reclamação, mas eles subiram cantando com júbilo, com alegria, com gratidão no coração, porque estavam vendo a manifestação do poder restaurador do Senhor na história deles. Amém? E eles então estavam celebrando a libertação, a alegria da libertação, a alegria da restauração. Talvez você esteja aqui hoje num tempo de cativeiro, num tempo de dor, há um quadro, há uma situação, é um filho, é um marido, é uma esposa, é uma enfermidade, é um negócio que deu errado, é uma decepção, é uma traição,
você está no tempo do cativeiro, no tempo da dor, mas você está diante do Deus que restaura. Diga amém, miseráveis. Você está diante do Deus que muda o quadro. Você está diante do Deus que pode fazer novo e de novo a sua história. Portanto, você precisa ter gratidão no coração e você precisa ter confiança em Deus. Se esses 3 primeiros versículos falam do passado e do júbilo e da alegria e da gratidão, o próximo versículo fala de uma linguagem do presente, porque quando eles voltam e eles chegam à sua terra, eles se deparam com a realidade agora, terra arrasada, muito trabalho a fazer, os inimigos bagunçaram com tudo, tudo destruído, então tem coisa a fazer. Então agora eles saem daquela situação de alegria para uma situação agora de clamor. A situação presente há muito o que fazer. E eles dizem no versículo 4, restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Neguebe, que era um fato que acontecia, que quando chovia lá nas montanhas, nos altos montes, aquela chuva descia para a parte mais seca de Israel, ou daquele deserto, aquela parte que mais sofria, só via água ali uma vez por ano. E eles se aproveitavam, então, de quando chovia lá nas cabeceiras, ou quando acontecia gelo e derretia e descia, aquela situação árida era beneficiada e de uma região seca, árida, por causa daquela água, brotava vida. E eles estão dizendo aqui, restaura, Senhor, a nossa sorte, ó Deus, traz de volta sobre a nossa vida o teu poder, a tua força. Há muito o que fazer, há muito o que construir, há muito o que reconstruir. Então, Senhor, com o teu poder, restaura a nossa sorte, restaura a nossa história, restaura a nossa vida. Então agora, diante dos desafios, a postura deles de gratidão agora é de confiança. Diga amém. Confiança. Deus vai nos ajudar. Há muito o que fazer, há trabalho a fazer, há muros a reconstruir, mas Deus vai nos ajudar. E é assim que nós precisamos levantar de manhã, no dia presente, no dia atual. Deus é comigo. Eu vou viver, eu vou vencer, eu vou fazer, eu vou conseguir com a graça, com a bênção do Senhor. Tem gente que não tem nem mais força para levantar de manhã. Tem gente que tudo que ela queria é que não amanhecesse, é que ela não precisasse levantar. Está faltando confiança em Deus. Não é questão de autoajuda, é questão de ajuda do alto. É de Deus que vem a nossa força, é de Deus que vem a nossa misericórdia, é de Deus que vem o nosso socorro. Então, se no passado eu olho com gratidão, no presente eu preciso olhar com confiança, porque a minha vida, ela não está nas mãos do acaso, do destino. A minha vida está nas mãos de Deus. E Ele disse, estarei convosco todos os dias. Jamais te deixarei, jamais te abandonarei. É Deus que restaura, é Deus que faz de novo, é Deus que ergue, é Deus que levanta. Gratidão, irmãos. Olhe para trás, apesar dos pesares, e agradeça e diga, até aqui o Senhor nos ajudou. Confiança no presente. 2024 foi ruim, não acabou ainda, tem coisa para conquistar, tem coisa para viver. Confie, Deus está contigo, Ele é a tua força. Troque a murmuração por oração. Troque a murmuração por gratidão. Tem gente que só fica, meu Deus, que ano, meu Deus, que ano, meu Deus. Você é cabalístico, você vive pelo zodíaco, é o número, é o ano, é o que isso? E 2025? Não é o ano, irmãos. É a nossa vida nas mãos de um Deus que rege a história, a minha vida, a sua vida, de acordo com a vontade boa, perfeita e agradável dele. E nesse reger da história, faz parte do combo da vida do crente passar dias mais difíceis, dias melhores. Mas a questão é, o que nós estamos aprendendo? Em quem está a nossa confiança? É no meu recurso? É no meu cartão? É no meu título? É no quanto eu tenho no banco? Aquele povo em dias de vitórias, eles ficavam se gabando, achando que era
melhor do que todo mundo, e nisso se exaltou, e nisso se rebelou contra Deus, e nisso se tornou um povo pecaminoso. Aí o que Deus fez? Deixa eu ajeitar vocês. Levou para o cativeiro para passar dias difíceis. Não para destruir, mas para ensinar. Obviamente, se você faz a conta, 70 anos, muitos morreram, muitos não voltaram, mas o povo do Senhor, de forma geral, voltou para dar continuidade aos planos que Deus tem em cima do seu povo. É como a gente, né? A gente crê que Jesus vai voltar, mas quantos de nós já morreram e não viram esse dia? Talvez até mesmo algum de nós pode morrer sem ver esse dia, mas ele vai voltar, amém? E a igreja, alguns da igreja estarão aqui exatamente nesse dia que ele voltar. Uns irão antes, outros só no dia. A pergunta para você comentar: você quer ir antes ou você quer que quando ele vir? Quem quer ir antes? Ninguém quer ir antes, miseráveis. Quem quer ir antes de Jesus voltar? Levanta a mão. Meu Deus, ninguém quer ir para o céu. Quem quer ir só quando ele vier? Encontrar ele assim nas nuvens, quem quer? Tem gente que nem quer ir antes e depois. Então, meus irmãos, faz parte do combo da vida do crente também passar por dias difíceis. Mas uma coisa é você pensar assim: o crente sofre. Mas outra coisa que faz toda a diferença é, durante o sofrimento, Deus está do nosso lado. Ele não nos abandona. Ele é quem nos conduz, Ele é quem nos sustenta, Ele é quem nos consola. Então, irmãos, passado, gratidão. Presente, confiança. Mas o texto aponta agora para o futuro. Há trabalho a fazer. E os versículos 5 e 6, apontando para o futuro, a linguagem de futuro diz: os que com lágrimas semeiam, ainda presente, com júbilo o quê? Ceifarão. Se você quer colher, você tem que semear. E às vezes, a semeadura da vida é dura. Às vezes o resultado não vem logo. Porque nós, e os agricultores aqui sabem disso, não temos controle sobre o resultado. Você pega uma semente boa, você prepara uma terra boa, mas só isso não é suficiente. Depende da chuva, depende se aquela estação vai ser boa. E por vezes a semeadura, como diz o texto aqui, ela é feita com lágrimas. Mas o versículo 6 diz que quem sai andando, porque se você tem que semear, você tem que sair, você tem que andar, você tem que agir. Quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará como? Com júbilo, com alegria, trazendo seus feixes. O texto começa falando da alegria do Deus que restaura. E o texto termina dizendo da alegria da colheita daqueles que semeiam. Seja grato a Deus, apesar dos pesares. Confie em Deus no dia a dia, no presente, no hoje, e tenha esperança em relação ao futuro. Porque aqueles que semeiam junto a Deus, aqueles que confiam em Deus, jamais serão envergonhados. Estou vendo muitos jovens aqui, louvado seja Deus por isso. Não se corrompam, jovens, com convites para pôr a sua vida a perder. Não se corrompam com amizades que podem trazer danos e desgraças para a sua vida. Resista aos convites pecaminosos, às chacotas, resista aos deboches, seja fiel a Deus, semeie temor, semeie fé, semeie esperança, e você vai colher milagres de Deus na sua vida. E a nossa esperança não é aquela dita pelo mundo, a última que morre.
A nossa esperança é aquela dita pelo apóstolo Paulo em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 1. A nossa esperança é o Senhor Jesus Cristo. E todos aqueles que têm esperança em Jesus Cristo jamais serão frustrados, mas no tempo certo receberão restauração, receberão milagres e colherão as boas sementes que plantaram, ainda que plantadas ou semeadas em meio às lágrimas. Porque para aqueles que esperam em Jesus de Nazaré, a alegria da colheita, ela sempre será maior do que as lágrimas da semeadura. Confie em Jesus, Ele está vivo, Ele está aqui, e Ele continua operando a restauração. É Ele quem restaura lares, histórias, famílias, filhos, homens perdidos. E se alguém tem motivo de se alegrar, nós temos mais motivo de nos alegrarmos do que aquele povo da antiga aliança. Porque Deus os tirou de um cativeiro físico, mas Deus tirou a mim e a você, na pessoa de Jesus, de um cativeiro espiritual. Satanás estava montado na nossa vida. Nós éramos escravos do pecado, condenados pela lei, filhos das trevas, e Deus em Jesus nos fez transportado do reino, do império das trevas, para o reino do Filho do seu amor. Por que muitos crentes às vezes andam ainda cabisbaixos, dominados pela tristeza? Porque eles não reconhecem o tamanho, a grandeza da obra de Deus realizada na vida dele. Você era do diabo, você estava condenado. Os pecados dos nossos primeiros pais nos lançaram todos no inferno, mas Deus, em sua soberania, em sua graça, em sua misericórdia, decretou: você é meu, você é minha, você não pertence mais ao diabo. E Ele então dá a Jesus na cruz, para que ali Ele seja crucificado, derrame o seu sangue, e a dívida que era minha e que era sua, Ele pagou, e ali Ele disse: está consumado. Nós somos livres. E nós podemos agora ficar como quem sonha. Veja quantos de nós aí, outrora, no vício, na gandaia, na noitada, na fofoca, na idolatria, rezando a um pedaço de pau, a um gesso, ou em práticas malignas de bar em bar, de braço em braço, de boate em boate, de pó em pó, e Jesus foi lá e disse: venha! E restaurou a sua vida, te deu novas vestes, e na linguagem do salmista, colocou nos seus lábios um novo cântico. E você é uma nova pessoa, restaurada, lavada e remida no sangue de Jesus. Aí é só alegria, é ficar como quem sonha. Pense aí você, onde você estava? Onde você poderia estar agora, se Jesus não tivesse chegado? Aí depende de pessoa para pessoa, preso, canceroso, viciado, na prostituição, poderia estar em tudo isso. Mas mesmo sem você e eu merecermos, Deus foi lá e decretou a nossa restauração. E hoje nós somos chamados povo de Deus, raça eleita, nação santa, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus. Nada disso, nada desses danos de 2024, dessas crises de 2024, dessas dores de 2024, pode sequer se comparar com a obra de Deus na nossa vida. Gratidão pelo passado, confiança no presente e esperança para o futuro, porque Deus já está lá, Deus já está nos esperando em 2025, haja o que houver, Deus já está lá. Eu e você podemos ter esperança. Amém, irmãos?